Quem era o médico Rodrigo Miyahira e por que a morte deste profissional comoveu tantas pessoas? Primeiro, vamos entender sobre esse acidente. Eu trago para você algumas imagens da rodovia onde tudo aconteceu. Esse é o médico que infelizmente nos deixou, que partiu. Mas a batida, o acidente que envolveu o profissional da área da saúde, ocorreu ontem na BR-467, próximo ao contorno oeste, em Cascavel. O motorista de um Gol, de um veículo de passeio, colidiu na traseira de uma carreta que estava carregada com adubo e que estava fazendo, de acordo com as informações levantadas, uma manobra de retorno. Segundo os bombeiros, o motorista não percebeu a redução de velocidade da carreta e não conseguiu evitar a batida. Quando chegaram ao local, não tinha mais o que ser feito, ele morreu ali na hora. A polícia científica foi acionada para recolher o corpo desse médico e a Polícia Rodoviária Federal registrou toda a ocorrência. Depois do acidente, a vítima então foi identificada. Se trata, confirmando, do médico Dr. Rodrigo Miyahira. Ele tinha 55 anos, chegou a ficar preso às ferragens, era um médico da família, um clínico geral, também anestesiologista, que realizava atendimentos em várias unidades de saúde aqui em Cascavel e também na cidade de Toledo. Inclusive, ele estava fazendo esse trajeto por causa do trabalho. Pai de 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, marido da Kelly. Depois da confirmação, muitas homenagens começaram a ser realizadas através das redes sociais. Vamos fazer o seguinte, vamos a Toledo, ao vivo com a nossa repórter Roberta Cunha, ela que chega com mais informações e ao mesmo tempo com a comoção da nossa sociedade em relação à morte desse profissional e muitos questionamentos que começam a surgir a partir de agora. Mas hoje, no nosso balanço, a gente quer falar de quem era realmente esse profissional. O que as pessoas têm a dizer, principalmente aquelas que conviviam com ele. Roberta, bem-vinda ao nosso programa, abraça toda a população de Toledo. Ótimo dia para você. Oi, Rafael, bom dia para você, também para quem está acompanhando a gente. Pois é, Toledo, Cascavel, o Paraná perde não só um médico, mas também um amigo de muitos pacientes que passaram a ser atendidos pelo Dr. Rodrigo, que é natural do Rio de Janeiro, tinha mais de 20 anos de experiência, atuava há muitos anos aqui no estado do Paraná. Nós estamos na Unidade Básica de Saúde do Jardim Copagro, em Toledo, onde ele atendia como médico clínico geral, né, há pelo menos 2 anos, mas ele também fazia pequenas cirurgias na Central de Especialidades, atuava em outra UBS aqui de Toledo. Para conversar com a gente está aqui ao lado do Gilson, que é o gerente da unidade. Gilson, uma perda muito repentina, a gente sabe que um acidente de trânsito, né, leva as pessoas e essa perda é muito difícil da gente entender. Né? Como que era o Dr. Rodrigo, muito mais do que um médico, muito mais do que um companheiro de trabalho. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sentimos muito a perca, né, para nós, um profissional diferenciado. Como médico, ele tinha um olhar muito além de simplesmente pedir um exame, ele também tinha um olhar acolhedor, onde que ele via o paciente como um todo, onde ele conseguia criar um vínculo com esse paciente, com a família, gostava muito de fazer visitas domiciliares, fazia encaminhamentos que fosse necessário, sem nenhuma distinção de cor, de raça, uma pessoa muito ética no ponto de vista da medicina. Procurava sempre atender como um todo, mas também com o olhar da parte espiritual, da parte acolhedora, mental desses pacientes. Então é um legado que nos deixa, nós que tivemos com ele esse período sempre tão próximo, é uma coisa que a gente pensa sempre que nós temos que continuar.
e ele sempre disposto a nos ajudar como companheiro de trabalho em situações extraordinárias. Preciso ver esse paciente no domicílio, preciso fazer uma pequena visita domiciliar neste momento. Ele estava pronto. Não, vamos fechar a agenda aqui uns minutos, vamos entrar no carro e ir. Então, essa disposição dele para com nós era bastante marcante, né? Em relação até ao convívio na nossa unidade como profissional, ele criou um vínculo muito grande com todos os profissionais. Uma amizade, uma alegria, né? Por mais corrido que estivesse o dia a dia, ele sempre gostava de conversar um pouquinho com as pessoas, quebrar aquela rotina tão corrida e desgastante e trazendo uma palavra, um alento, sempre muito alegre. Você estava comentando, né, uma rotina bastante corrida e desgastante. Ele trabalhava bastante, vivia para o trabalho, mas também para a família, né? Pai de 4 filhos. Ele tinha que equilibrar muito a vida, né, entre a família, o trabalho, e não deixava a peteca cair. Isso. A rotina de muitos profissionais, não só da área da saúde, né, mas da saúde, se desdobra muitas vezes em plantões noturnos, né, e sempre bastante presente porque ele sabia que tinha um paciente esperando por ele, né. Então, assim, o compromisso com a agenda sempre foi bastante marcante. E pensando na família, assim, ele gostava muito de falar dos filhos, né? Me atrasei uns minutinhos porque tive que dar um atendimento para minha filha que precisava um certo auxílio, né? Ligava para a gente anteriormente, olha, conversa com nossos pacientes de uma forma com que consiga esperar alguns minutos que eu estou me atrasando, né? Então, essa satisfação, tanto para nós que estamos coordenando a unidade como para o paciente, era notável por parte dele. Como que foi abrir a unidade hoje, né? Os pacientes já perguntam sobre o doutor, como que são os comentários de hoje cedo? Vários pacientes perguntando, né, funcionários, alguns funcionários bastante abatidos, então a gente manteve a unidade aberta devido a uma grande demanda, mas alguns funcionários estão até realocados em serviços internos, que até mais próximos sentiram mais ainda a perca dele, né? Desde ontem à noite a gente vem conversando com a gestão para atender a todos da melhor maneira, né? E dar também, passar esse carinho, esse alento para a família aí, que a gente tanto quer que conforte o coração deles. E a gente tem a mensagem de passar para todos, inclusive aos nossos pacientes munícipes, seja de Cascavel, de Toledo, que foi uma satisfação muito grande conviver com ele, né? Porque essa humanização que falta em muitas pessoas, ele tinha de sobra, né? A simplicidade dele é uma coisa notável no dia a dia, que trazia conforto tanto para os nossos colaboradores como para os pacientes, né? Aquilo que eu falei anteriormente, quando a gente tem um atendimento humanizado, baseado muitas vezes na escuta mais ativa, a tranquilidade e a paz entre ambos, né, cria um vínculo que só traz benefício a todos. Ele deixou um legado, né? Deixou um pedacinho dentro do coração de cada um, é isso? Isso. A gente aprende com as pessoas boas. Então, ele foi uma pessoa boa e nos emociona muito hoje em falar isso, né? O sorriso dele, a dinâmica de trabalho dele, a força com que ele tinha e a forma com que ele chegava chamando os pacientes na porta do consultório, vai ficar uma lembrança para nós. Gilson, a gente estende os nossos sentimentos a você, a toda a equipe, também a família do Dr. Rodrigo, né, Rafael? A gente sabe que uma perda muito repentina, as pessoas fazem falta na nossa vida. Eu, Daniel Bezerra, tivemos a oportunidade de conhecer o Dr. Rodrigo, entrevistamos ele em algumas vezes, sempre foi muito simpático, acolhedor, né, com muita paciência com a gente. Enfim, vai fazer falta, mas que fiquem aí os momentos bons, as lembranças boas e o ensinamento, né, de uma pessoa simples, como o Gilson falou, que deixou um legado. Volto com você. Exatamente, Roberta disse tudo muito bem, como sempre. Agradece, por favor, enfermeiro Gilson, que gentilmente, num momento tão difícil, né, para os profissionais que estão trabalhando na área da saúde, atendeu a nossa equipe para contar um pouquinho para a nossa sociedade quem era esse profissional e a representatividade dele na área pública fazendo esse tipo de trabalho. Obrigado, viu, Roberto? Obrigado, Gilson. E lembrando que a Prefeitura de Toledo
se lamentou a morte desse servidor, né, depois desse trágico acidente. Uma nota, inclusive, foi emitida. A prefeitura se solidariza com familiares e amigos do médico Rodrigo Miyahira, de 55 anos, que morreu nesse trágico acidente que foi registrado na BR-467 na noite de terça-feira. Dr. Rodrigo era clínico geral, anestesiologista, natural do Rio de Janeiro, formou-se então pela medicina na Universidade Federal Fluminense. Era servidor do município de Toledo há 14 anos e 3 meses, onde trabalhava em unidades básicas de saúde e também na central de especialidades. Dr. Rodrigo também prestava serviços médicos aqui em Cascavel, onde residia, apesar de ter laços muito fortes com Toledo, onde deixará saudades pela forma profissional e carinhosa que atendia a todos. Nossos mais profundos sentimentos a todos que conviveram com o Dr. Rodrigo Miyahira. Essa é a nota que foi emitida oficialmente pela Prefeitura de Toledo depois dessa tragédia que ocorreu, infelizmente, ali naquele trecho na rodovia, nesse deslocamento do médico, fazendo o seu atendimento, às vezes aqui em Cascavel e às vezes lá também em Toledo.